Vamos lá então, pessoal, a resolução dos exercícios que faltavam. Esse exercício diz: um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som emitida pela buzina é de 720 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a frequência do som que o pedestre irá ouvir será D. Então, como vocês sabem, sobre o efeito Doppler, o efeito Doppler diz assim, que a frequência aparente, obviamente só quando estiver em movimento o observador ou fonte, frequência aparente então é a frequência real multiplicado pela razão entre a velocidade de propagação mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação, novamente, o mesmo a velocidade do numerador, mais ou menos a velocidade da fonte. No caso aqui nós temos, óbvio, o automóvel com uma velocidade de 72 km por hora. Nós iremos transformar esses 72 km por hora em metros por segundo. E vocês sabem que a maneira de transformar é dividir por 3.6. Dividindo por 3.6, vamos acompanhar agora aqui a divisão, 72 dividido por 3.6, nós teremos então uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Do exercício também, nós podemos tirar que o pedestre está parado. Então, na situação, esse é o nosso observador. Então, a velocidade do observador, consequentemente, será zero. A frequência do som emitido pela buzina é de 720 Hz. Essa emissão, nesta frequência, é a frequência real. O que nós queremos saber? É a frequência aparente. Então, falta só substituir. Então, frequência aparente é a frequência real. Fazendo a substituição já, podemos fazer aqui, 720. Agora, velocidade de propagação. Aqui tanto faz, velocidade vai ser zero, então eu vou colocar mais só para a gente perceber. A velocidade de propagação também já podemos substituir, é de 340 metros por segundo. Então, mais zero. Agora, fazendo a fração, nós teremos que a velocidade de propagação 340. Agora, a gente precisa julgar o sinal. Lembrando que o sinal é sentido observador-fonte, é sempre um sentido positivo. Agora, automóvel com velocidade constante se aproxima do pedestre que está parado, então a fonte está nesse sentido. A fonte emissora, que é o carro buzinando, a buzina do carro. Então, se está nesse sentido, a velocidade da fonte está no sentido negativo. Então, eu tenho que subtrair a velocidade dele. Nós já transformamos a velocidade da fonte, velocidade do carro, que é de 20 metros por segundo. Então, nós teremos essa situação. Frequência aparente vai ser igual a 720 multiplicando 340 dividido por 340 menos 20, 320. Então, nós teremos aqui, continuando, 720 vezes 340 dividido por 320. Aqui a gente tem 1.06. Eu já vou multiplicar, que aí eu não perco o arredondamento, não perco pelo arredondamento. Multiplicando por 720, eu vou ter então uma frequência de, vamos substituir aqui, 10625. E multiplicando aqui, então, vou ter uma resposta de 765. Então, essa é a frequência aparente, ou seja, a frequência que o nosso pedestre irá ouvir. Então, o próximo exercício, esse exercício diz assim: um trem emite som de frequência F quando viaja numa ferrovia com velocidade de 25 metros por segundo. A velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo. Determine a frequência do som recebido por um observador parado ao lado da rodovia, enquanto o trem se aproxima do observador. Então, vamos colocar a fórmula que contempla o efeito Doppler, que é frequência aparente, a frequência real, velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade da fonte. Para a gente julgar agora a situação. Mais uma vez, observador-fonte, esse sentido é um sentido positivo.
Ao contrário, é um sentido negativo. E a primeira situação diz que o trem se aproxima do observador. Como o trem é a nossa fonte de emissão sonora, ele está se aproximando, ele está nesse sentido. Então, esse sinal referente à fonte, ele tem um sentido negativo. Então, nós deveremos usar aqui negativo. E a do observador, velocidade dele, como é um observador parado, obviamente essa velocidade aqui vai ser 0. Então, fazendo as substituições. E vocês perceberam que em momento nenhum foi dado a frequência. Então, a frequência real ela aparecerá no nosso resultado final. Então, vamos substituir. Frequência aparente é a frequência. Velocidade de propagação, mais uma vez, 340 metros por segundo. Eu vou adicionar o 0, é a velocidade do observador, não precisaria, enfim. Mas 340 metros por segundo, fazendo a substituição. E como nós já julgamos a velocidade da fonte está se aproximando do observador, isso é um sentido negativo, então nós usaremos menos a sua velocidade, que no exercício dá que a velocidade do trem, da nossa fonte sonora, é de 25 metros por segundo. Então, fazendo a substituição, frequência aparente é a nossa frequência real, multiplicado por 340, subtraindo 340 menos 25, nós teremos 315, e essa divisão vai resultar em 340 dividido por 315, vai resultar em 1,08. Então, nós teremos aqui a nossa frequência aparente de 1,08 F. Essa é o item A. Agora vamos para o item B. O item B diz, após o trem passar pelo observador. Então, o que nós podemos entender com isso? Que o trem passando pelo observador, ele estará se afastando. Ou seja, fonte se afastando do observador é um sentido positivo. Então, será da mesma maneira. Frequência aparente, frequência real, 340, não vou colocar o 0 nessa. Então, nós vamos 340. Agora, esse é um sentido positivo. Mais uma vez, a fonte se afastando do observador, somando a sua velocidade. Então, nós teremos que a frequência aparente, ela será a frequência, fazendo aqui a resolução, 340 mais 25, nós vamos ter 365. 340 dividido por 365, nós teremos o 0,93. Arredondando ali aproximadamente, só arredondando para duas casas. Então, a frequência aparente nessa situação será 0,93 frequência. Ok? Vamos lá então, pessoal, resolução do nosso próximo exercício. Diz assim, uma locomotiva tem sua buzina acionada. A locomotiva se aproxima do observador, que percebe o som da buzina com uma frequência 10% maior que a real. Então, dessa parte aqui, nós podemos tirar o seguinte, que a velocidade, que a frequência aparente, ela é a frequência real mais 10%. Então, 10%, logicamente, aqui da frequência real. Então, essa sentença aqui é a frequência aparente. Para a gente simplificar essa parte, deixar os cálculos, óbvio, mais simples, nós podemos tirar o seguinte, que a frequência aparente, ela é frequência real, mais, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter 0,1 F. E vocês perceberam que aqui é 1F mais 0,1 F, então eu posso ter que a frequência aparente é a mesma coisa que 1,1 F, né? Frequência aparente é igual a 1,1 da frequência real. A partir daqui, então, é só fazer o cálculo do efeito Doppler da mesma maneira, fazendo as substituições. Novamente colocando a fórmula, frequência aparente é a frequência real, multiplicando pela razão entre a velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade da nossa fonte sonora. Aí vamos julgar o sinal se o observador, qual a velocidade do observador. O observador em nenhum momento diz que ele está em movimento, então aqui a gente pode ter que a velocidade do observador é igual a 0. E o sinal
da fonte. Vamos observar, ó, a locomotiva se aproxima de um observador. Mais uma vez, então, o sentido observador-fonte é um sentido positivo. Para a fonte estar se aproximando, ela deve estar nesse sentido, que é negativo. Então, nós usaremos aqui o sinal de negativo, ok? Fazendo as substituições. Nós já tivemos a expressão, já concluímos que a frequência aparente é 1,1 da frequência real. Então, eu vou fazer a substituição. 1,1f é igual, fazendo a substituição, frequência real que eu não tenho, óbvio, eu vou substituir. 340 é a velocidade de propagação, também não informou, mas óbvio que a locomotiva está na atmosfera comum, então você sabe que a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo, nós substituiremos. Então nós teremos 340, né, mais 0, vamos colocar aqui, mas nem precisaria, 340 novamente, da fórmula, menos a velocidade da fonte, que é justamente o que o exercício pede. Ó. A locomotiva tem velocidade de quanto? Então, a velocidade da nossa fonte sonora, uma vez que ela já acionou a buzina. Simplificando isso aqui, nós teremos 1,1f, 1,1 frequência real, é igual a 340f, vai ser igual a 340 menos velocidade da fonte. Agora, para resolver, eu vou fazer a multiplicação cruzada, aí nós teremos 340f, eu vou pôr depois, já que eu quero a frequência aparente, a velocidade da fonte, então eu vou colocar do lado esquerdo. Vamos multiplicar isso pelo 340, depois multiplicar isso daqui pela velocidade da fonte. Então vamos lá. 1,1 vezes 340, vamos calcular novamente aqui, 1,1 vezes 340, nós teremos 374. Lembrando que vai ser 374 f menos, agora, fazer essa multiplicação. 1,1 vezes Vf vai ser 1,1 frequência real, velocidade da fonte. Vai ser igual a 340 f. Esse cruzamento é igual a esse, né, na resolução. Então, nós teremos agora, só vou aumentar aqui o nosso espaço. Ok, então, aumentei o nosso espaço. Vamos lá, então nós teremos essa situação. 374f menos 1,1f, velocidade da fonte é igual a 340f. Então, o que eu vou fazer? Passar o 374 para o outro lado, isolar a velocidade da fonte. Então, eu vou ter menos 1,1f, velocidade da fonte, vai ser igual a 340f menos 374f. Então, aqui nós temos 340f menos 374f, então eu vou ter que 1,1f, velocidade da fonte, vai ser 374 menos 340, né? 340 menos 374, eu vou ter 34f. Tenho isso daqui. Agora, isolando velocidade da fonte, eu vou passar isso aqui lá para o outro lado, então eu vou ter velocidade da fonte vai ser menos 34f, descendo um pouquinho, 34f dividido por 1,1f. Então, nós percebemos que eu vou ter aqui um corte de f com f. Então, ficou o quê? 34 dividido por 1,1. Esse sinal aqui, lógico, vai se tornar positivo. Então, nós teremos 34 dividido por 1,1. Eu vou ter um valor ali aproximado de 3,9, 3,91. Para a velocidade 30,91 para a velocidade da fonte, 30,91, já que é velocidade metros por segundo. Então, nós obtemos aqui a resposta da nossa velocidade da fonte, que no exercício é o item B, ok? Ok, vamos lá então, pessoal. O último exercício diz assim: um maratonista treina correndo ao longo de uma rodovia com velocidade de 5 metros por segundo. Nessa rodovia, no mesmo sentido, trafega um carro com velocidade de 20 metros por segundo. Ao avistar o maratonista, o motorista buzina para incentivá-lo, com frequência real de 320 metros por segundo.
Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, determine a frequência da buzina percebida pelo maratonista. Então nós podemos imaginar a seguinte situação. Vamos dizer, o maratonista, está aqui, né, o maratonista, aqui, maratonista. Já que o exercício diz que eles estão no mesmo sentido, vamos imaginar o maratonista indo para a direita e o carro também indo para a direita. E ele diz assim, ó, ao avistar o maratonista, então o carro, que é a nossa fonte sonora, ele está aproximando da fonte, enquanto o maratonista está se afastando da fonte sonora. Então os dois no mesmo sentido, nós teremos aqui o julgamento dos sinais, lembrando que observador, fonte, isso é um sentido positivo, enquanto o contrário é negativo. Então para o maratonista, que é o observador, maratonista, observador, se afastando da fonte sonora. Então, maratonista se afastando da fonte seria o que? Um sinal negativo. Observador se afastando da fonte. Observador se afastando da fonte, um sinal negativo. Não confunda essa direção que eu fiz com essa direção para a direita. O julgamento, se eu fizesse carro e maratonista para a esquerda, o julgamento do sinal também seria da mesma maneira. Então, o sinal do observador vai ser um sinal negativo, já que andando na mesma direção, o maratonista tende a se afastar. Se afastando, então, o sinal é negativo para o maratonista. Agora, carro na mesma direção do maratonista, a gente pode dizer que a fonte sonora está se aproximando do observador. Vamos analisar. Fonte se aproximando do observador, ele também terá um sinal negativo. Então, aquele julgamento dos sinais da fórmula de cálculo do efeito Doppler, os dois sinais serão negativos. Então, a partir daí, só fazendo a substituição. Mais uma vez, a fórmula frequência aparente e a frequência real, dividido, frequência real multiplicado pela velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, frequência real, frequência aparente, é justamente o que a gente quer calcular. Frequência real, no exercício diz que a frequência real da buzina, do som emitido pela buzina, tem 320 Hz. Velocidade de propagação, 340 metros por segundo, a gente tem essa informação aqui. E nós percebemos no julgamento de sinal que os dois sinais serão negativos. Então a velocidade do observador, o sinal do observador será negativo. E ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, então ele será de 5. Dividido. Velocidade de propagação. Aqui também um sinal negativo para a nossa fonte sonora, que a sua velocidade é de 20 metros por segundo. A partir daqui, então, só utilizarmos aí a nossa matemática. Então, frequência aparente é igual a 320, vou fazer aqui 340 menos 5, 335, dividido por 340 menos 20 dá 320. Fazendo o nosso cálculo aqui, 335 dividido por 320, nós teremos esse valor. E nós sabemos que nós deveremos aqui multiplicar pelo 320. Multiplicando 320, nós teremos a frequência aparente de 335 Hz. Aqui. Ok? Então esse foi o nosso último exercício.